Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus que os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: "Tu és o Filho de Deus", mas Jesus ordenava severamente para que não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Podem sentar um pouquinho? Acho que eu pode ler o Evangelho errado, né? O Evangelho de hoje é outro. Não? Tá certo. Tá não. Pode estar. Ficou sem missa esses dias, né? Tá esquecendo como é que reza a missa. Esquecendo o Evangelho da semana. Eu estava pensando essa história de Davi com este Golias, né? Que nós ouvimos na primeira leitura. Duas características que eu acho importante a gente observar e que às vezes a gente não dá conta. A primeira descrição de uma luta física, isso está de algum modo representado as nossas lutas. As lutas que nós, muitas vezes no silêncio do coração, entre nós e Deus, travamos no contexto da nossa vida. Para muitas coisas na nossa vida, para que a gente possa fazer, a gente precisa entrar numa luta. E numa luta, assim, às vezes, numa luta difícil. Uma luta difícil. E é preciso que a gente se dê conta disso. Porém, um outro detalhe que eu acho que também passa desapercebido é que não se trata de uma luta física. Não se trata de uma luta no mundo material, palpável, de modo que a gente possa, né, como Davi, vencer, né, porque estava à sua frente o Golias, o inimigo que ele deveria vencer. A luta espiritual que nós muitas vezes travamos, nós não vemos o nosso inimigo. E porque não vemos, né, a nossa luta, ou ela se torna mais difícil, né, ou a gente acaba menosprezando essa luta, né? E porque muitas vezes a gente não vê, e aí a gente não sabe com que armas a gente deve lutar. Davi, no texto que nós, né, ouvimos, ele tinha na sua mão, no seu alforje, né, o que nós chamaríamos de estilingue, né, uma pedra e um estilingue. É o que ele tinha. E quando a gente vê esses filmes que fazem de Davi e Golias, né, sempre mostra Golias, um baita de um homem, e Davi, um jovenzinho, pequenininho. Se o Golias desse um murro nele, afundava ele, virava ele em pedaços.
né? Assim, nos filmes que retratam a figura de Davi, né? Mas mesmo que visivelmente o que ele tinha nas suas mãos era só uma pedra, invisivelmente ele tinha a maior de todas as forças, porque ele estava com a presença de Deus. Veja, a tomada de consciência de nossas lutas é um passo importante para as nossas vitórias. A tomada de consciência de nossas lutas. E a certeza de que Deus está conosco é de fato o que nos garante a vitória. Porque Davi não venceu Golias com uma pedrada e depois cortou a cabeça do Golias com a espada do Golias. Mas ele venceu a luta porque Deus estava do seu lado. E mais do que Deus estava do seu lado, porque não se tratava de um negócio. Mas Davi, nessa descrição e nesse começo da sua missão, por assim dizer, ele buscava Deus de todo o coração. E porque buscava Deus de todo o coração, Deus se manifestou. Então é importante, tomemos consciência de nossas lutas. As nossas lutas não são somente físicas, material, mas as nossas lutas são lutas espirituais. E para os inimigos espirituais, para se vencer os inimigos espirituais, precisamos de armas espirituais. Precisamos de armas espirituais. Não se vence inimigo espiritual com armas humanas. Não se vence inimigos espirituais com armas humanas. Nós precisamos de usar de armas espirituais para vencer os inimigos espirituais. Então é preciso que a gente tome consciência disso. Que nós vivemos hoje, mais do que nunca, nós vivemos hoje num combate espiritual. Um combate espiritual. Em que o inimigo tenta de tudo quanto é jeito nos afastar de Deus e tirar de nós a graça de Deus. E a gente começa a achar que essas coisas são normais. Se a gente começar a achar que é normal, a gente já está perdendo a luta. A gente já está perdendo a guerra. Então, tomemos consciência de nossas lutas espirituais. Não tenhamos medo. E usemos as armas espirituais para vencer os nossos inimigos espirituais. Depois, nós ouvimos o Evangelho, Jesus, o nosso Senhor, dizer o Evangelho que foi proclamado. Duas coisas também importantes aqui para a gente observar. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus, iam até Jesus, porque sabiam e ouviram o que ele fez. Ouviram falar do que ele fez. Olha como é importante a gente falar de Jesus. E falar de Jesus sem mesmo usar as palavras. Falar de Jesus com a vida. Se nós fazemos uma pesquisa ou se perguntamos para as pessoas o que as pessoas próximas a nós estão ouvindo de Jesus? O que as pessoas próximas a nós estão ouvindo de Jesus? Isso é uma coisa séria e que nos faz pensar. Umas pessoas, e aí descreve, de tantas regiões aqui, da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, de Tiro e Sidônia. Eles iam até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que Jesus fazia. Então, essa força
do anúncio de Jesus, daquilo que Jesus faz, né? E também daquele que Jesus é. O anúncio é importante. E aí, um outro momento, uma outra característica, que por causa da multidão, Jesus pediu uma barca para que ele pudesse falar, né, de forma que as pessoas o escutassem, né, usando os próprios recursos do mar. Quando Jesus falava, o vento encarregava e as ondas do mar encarregavam de levar o som da sua palavra até as pessoas que o escutavam. Porque não tinha microfone, né? E nem tinha técnico de som para arrumar microfone lá para Jesus falar, né? Hoje tem microfone. A propósito, o padre está usando esse microfone aqui que pega até o pensamento do padre. Se o padre pensar e não falar, sai no microfone, né, Giovanni? Naquele tempo não tinha esse recurso. Jesus precisava de um jeito que falasse de modo que todos estavam, aquela multidão, pudessem escutar a sua palavra. Então ele sobe numa barca para fazer isso, para que o som da sua palavra chegasse a todos os corações. E aí, neste mesmo contexto, Jesus tinha curado muitas pessoas, de todos os que sofriam algum mal. Jogavam-se aos pés de Jesus para que Jesus os tocasse. Jogava sobre ele para tocá-lo. Tocar em Jesus como garantia de serem curados. E por isso que a palavra de Jesus precisava ser anunciada. E todos precisavam acolher, escutar, acolher e deixar a palavra transformar o coração. E aí o final, até mesmo os demônios, quando viam Jesus, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus proibia que eles falassem, né? Ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Então, esses detalhes nos faz observar Jesus com um pouco mais de profundidade, né? Com um pouco mais de acolhimento, até mesmo, para que o Senhor possa, né, de fato, transformar a nossa vida e também curar-nos das enfermidades e de tudo aquilo que nos impede de viver uma vida profunda com Ele. Busquemos com perseverança o Senhor para que Ele continue transformando a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, Jesus continua hoje a sentir-se triste e indignado com a dureza que ele vê